Fala, meus amores! Finalmente chegamos aqui a mais uma fase, tá, pessoal? Se você chegou até aqui assistindo todos os vídeos desse módulo, parabéns, você é uma pessoa realmente interessada, certo? Se você pulou o vídeo, digamos que o seu interesse é um interesse selecionado, certo? Beleza, galera? Então aqui a gente vai falar agora do índice, o queridinho das pessoas físicas e o amante, certo, das ações. Vocês vão já entender o porquê esse apelido carinhoso, certo? Então, galera, bora falar agora da estrutura do índice, ok? Vamos lá. Pessoal, a Bovespa possui um indicador de desempenho conhecido como Ibovespa ou índice Bovespa, certo? Que mede o volume agregado das empresas que possuem o maior volume negociado na bolsa. Rick, como assim mede o volume agregado das empresas que possuem o maior volume de negócios na bolsa? O índice, como já está dizendo aqui, ele é um indicador econômico, certo? Mas ele indica o quê? O que que ele mede? O que que ele mede? Ele mede exatamente o volume agregado que possui o maior volume de negociações da bolsa, das empresas, certo? Ou seja, resumidamente, o índice é a média das principais ações do país, certo? As principais ações. Quais são as principais ações? Itube 4, Petrobras, Vale, Bradesco, Itube 4 ali, certo? Todas aquelas principais empresas que você já está na sua mente, pois é, essas empresas elas formam a carteira do índice Bovespa. Então, Rick, quer dizer que se essas ações subirem, o índice sobe? Exatamente. Quer dizer, então, que se essas ações caírem, o índice cai? Exatamente. E vice-versa, certo? Vice-versa, porque os algoritmos estão conectados em termos de negociação, certo? Então, resumidamente mesmo, o índice é a média das principais ações do país. Se essas ações vão bem, o índice vai bem. Se essas ações vão mal, o índice vai mal, certo? Então, o Ibovespa, certo? A Bovespa possui um indicador de desempenho conhecido por Ibovespa ou índice Bovespa, que mede o volume agregado das empresas que possuem o volume de negociação na bolsa, certo? O Ibovespa é o índice de ações mais importantes do Brasil, certo? Ele é um índice de ações mais importantes do Brasil. Resultado de uma carteira teórica de ações negociadas na B3. Então, ele, em teoria, é como se fosse uma carteira de ações. Rick, como assim uma carteira de ações? Igual aquela que eu tenho lá na minha corretora? Sim, exatamente igual aquela que você tem lá na corretora. Vamos se dizer que lá na sua carteira, você tem Petrobras, você tem Bradesco. Vou botar poucas, certo? Vou botar aí Petrobras, Bradesco, Vale. Naturalmente, se essas empresas caírem, a sua carteira cai. Naturalmente, se essas empresas subirem, a sua carteira sobe, a sua porcentagem sobe. É exatamente isso que acontece com o índice. Só que é uma carteira teórica, não necessariamente ela é uma carteira que ela possui dentro de si, certo? Quantas ações ela possui teoricamente dentro dela? Aproximadamente as 70 principais, certo? Principalmente as 70 principais, uma média de 70 ações, certo? Não vou descrever todas elas aqui, certo? Eu deixo a critério de vocês, mas eu posso falar as principais, como o Itube 4, Bradesco, Vale, Banco do Brasil, os bancos de um modo geral, certo? E todas essas instituições mais conhecidas, certo? Então, o Ibovespa é o índice de ações mais importante do Brasil, resultado, certo? De uma carteira teórica de ações negociadas na B3, cuja a quantidade pode variar de acordo com as regras de posição, exatamente aquilo que eu falei, certo? Então, ela não tem um valor fixo, ela vai depender sim da movimentação dessas ações, embora o índice também seja um ativo com as suas próprias negociações, certo? Mas qual é o negócio? O que acontece é o seguinte, mesmo ele sendo um ativo separado, certo, das ações, porque quando você compra um índice, você não está comprando as ações,
certo? Mas você tá comprando o equivalente àquela porcentagem das ações. Por conta disso, alguns fundos de investimentos, empresas, bancos, vêm para o índice, vêm comprar um índice futuro, um contrato de índice futuro, para tentar equilibrar a sua carteira de ações. Alguns até fazem arbitragem, outros fazem hedge, ou seja, compra ação e vende índice. Ou então vende o índice e compra a ação na tentativa de equilibrar o preço. Certo? Então, um dos principais participantes que vocês vão encontrar ali no fluxo de ordens são bastante os bancos e os fundos de investimentos. Eles atuam além das pessoas físicas, mas elas, de fato, sardinha unida jamais virará tubarão, certo? Então, elas não deslocam o preço, mas os grandes deslocam, certo? Beleza? Diferente do dólar, este contrato possui um vencimento diferente que dura até 2 meses. Rick, como assim? Vencimento? Ele é igual ao dólar que vence? Cara, sim, ele é mercado futuro. Por ser mercado futuro, ele é um contrato. E todo contrato tem um vencimento, certo? Então, só que diferente do dólar, esse contrato possui um vencimento diferente. Dura até 2 meses. Ah, Rick, então ele não é que nem o dólar, que todo fim do mês troca a letra. Não, ele não é igual ao dólar que todo final do mês troca a letra, certo? O contrato dele é diferente, dura até 2 meses. Ou seja, a cada 2 meses a sua letra troca para o mês futuro, certo? Porque mercado futuro, a gente já falou isso na nossa aula de dólar. Se você perdeu a aula de dólar, volta lá, meu coleguinha, certo? Para o mês futuro, sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Vou repetir isso aqui, certo? Diferente do dólar, esse contrato possui um vencimento diferente e dura até 2 meses. Ou seja, a cada 2 meses, a sua letra toca para o mês futuro, sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Há um detalhe aqui também, certo? Barra sempre em meses pares. Certo? Sempre em meses pares. Certo? Como assim, Henrique? Meses pares. Mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, mês 10, mês 12. Sempre em meses pares. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Compreendido? Henrique. Então quer dizer que sempre na quarta-feira, mais próxima do dia 15 do mês 2, do mês 4, do mês 6, do mês 8, do mês 10 e do mês 12, a letra do dólar, ou desculpa, a letra do índice vai trocar exatamente isso, certo? Então a estrutura do índice, ela, de fato, ela é totalmente diferente da do dólar, certo? Primeiro, que ela é uma carteira teórica de ações, então ela já tem correlativos direto com as ações, certo? Se as principais ações vão bem, ele vai bem. Se essas principais ações vão mal, vai mal. Galera, uma dica importante. Quer operar índice, tem que ficar de olho nas principais ações, certo? Um olho na missa, outro no padre. Um olho no arroz, outro no feijão, certo? Beleza? Então, por quê? Porque ele é uma média dessas ações. Se algum movimento ou alguma notícia, dá um exemplo para você, você está comprado ali, você está comprado com base em análise técnica, base em análise de fluxo de ordens, fez uma estratégia ok, tá tudo ok, que nem aquela musiquinha, né? Estratégia tá ok, análise tá ok. Então tá tudo ok, cara. Tá tudo ok. Você vai lá e compra no índice, certo? O que acontece, cara? De repente a Petrobras desaba. O YouTube 4 desaba, mas você só tá com base na análise técnica do índice, cara. Cara, a probabilidade de você estopar, e desculpa a palavra, galera, é a seguinte, você vai se fuder, cara, não tem outra palavra, você vai se lascar feio, certo? Então, tem que ficar de olho nos ativos que influenciam ele. Ah, Rick, então tu quer me dizer, cara, que mesmo que eu esteja querendo operar um índice, um mini índice,
Caramba, cara, eu tenho que ficar de olho ali no gráfico, ali no gráfico da Petrobras, no gráfico do YouTube 4, de todas as ações. Não, cara, não precisa ser das 70 ações, certo? Mas as principais, certo? As principais. Não vai querer ficar de olho nas ações da Azul, nas ações da Oi, nas ações do Magazine Luiza, que não vai influenciar o índice em nada. Mas as principais, como Petrobras, Vale, Bradesco, YouTube 4, essas ações você tem que ficar de olho. Você não precisa necessariamente, tá, galera, abrir um gráfico. Você basta ter uma grade de cotações, ou então, se você puder ter uma tela separada, é até melhor. Fica de olho, cara. Fica de olho, porque qualquer movimento brusco naquelas ações, cara, o índice vai se movimentar. Por que ele vai se movimentar? Por quê? Porque ele é um indicador de desempenho. De que ele é um indicador de desempenho, certo? Do volume agregado dessas empresas, ou seja, dessas ações, certo? E se essas ações se movimentam drasticamente, ela vai influenciar diretamente no índice. Galera, isso aqui, cara, vale ouro, essa informação que eu estou dando para vocês, tá? Galera, muita gente vem para o índice achando que, só porque entende de análise técnica, só porque tem uma estratégia ou outra, só porque manja de fluxo, acha que pode ganhar dinheiro e desconsidera a questão de as ações. Já escutei até alguns traders, lógico, não vou falar nome, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas fujam de pessoas que dizem isso, que o cara não tem que se preocupar, com as ações não, quem tem que se preocupar com as ações são os holders. Trader não se preocupa com as ações, traders de mercado futuros. Galera, isso é uma puta ignorância, certo? Se o índice é a média dessas ações, cara, como que eu não vou ficar de olho nas ações? Você é louco? Cavalo, como diz aqui na região, cavalo mordeu sua cabeça? Seu pai e sua mãe não fez o teste do pezinho pra você? Hein? Vamos parar, galera. Vamos ser profissional. Então, cara, como é que você se comporta diante de uma análise de índice? Faça a sua análise técnica. Faça a sua análise de fluxo de ordens. Certo? Calibra bem as suas estratégias, suas ferramentas, medita, faz tudo que você faz, a porra toda que você faz para começar a operar. Mas seja profissional. E olhe os coeficientes, olhe os participantes, olhe as correlações. Então, fica de olho ali na Petrobras, fica de olho no Bradesco. Todo trader profissional faz isso, todo trader profissional de índice. Ah, mas o fulano trader lá do YouTube, ele falou que não precisa, então ele não é profissional. Ele é só um cara do YouTube, certo? Porque todo cara profissional, toda grande instituição, todo JP Morgan, toda Tullit, toda UBS, eles estão de olho nisso aqui. Então, se você quer ser bom nisso aqui, faça por onde, certo? Então, você tem que olhar, é dever de casa, é obrigação, e eu vou ficar muito puto se você não olhar essa porra, certo? Me mordi agora. Beleza. Galera, é o seguinte, diferente do dólar, tá? Este contrato possui um vencimento diferente até 2 meses, ou seja, a cada 2 meses a letra troca para o mês futuro, certo? Sempre, literalmente sempre, tá? Na quarta-feira mais próxima do dia 15. Henrique, se a quarta-feira mais próxima do dia 15, se por um acaso o dia 15 cair na quarta-feira, ele vai trocar ele vai trocar ele vai trocar exatamente na quarta-feira. Se por um acaso o dia 15 for ali na segunda, certo? Então ele vai trocar ali na quarta-feira. Tá entendendo? Mas é sempre na quarta-feira. Sempre na quarta-feira, mais próxima do dia 15. A mais próxima que tiver do dia 15 vai ser o dia de trocar dele. Ele vai trocar para que letras? Para essas letras, você pode até copiar isso aqui, tá, galera? Ó, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Ah, Rick, o que são essas letras aí? Cada letra dessa representa um mês. Que mês? O mês futuro. Quem viu a nossa aula de dólar vai saber, já entendeu mais ou menos o que é o mercado futuro, para que ele funciona, ele é um contrato de vencimento, certo? Então aqui a gente começa a ter um exemplo do código do MINI, tá? Do MINI, certo? Então aqui eu tenho o INJ20, ou seja, mini índice, abril. Rick, como assim abril? Não é J? Pois é, J representa, certo? O mês de abril. Então, o IN é o mini, o J é abril e o 20 é referente de 2020. Então, o INJ20, mini índice, abril de 2020.
Perfeito. Ah, Rick, então quer dizer, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então quer dizer que quando chegar agora a próxima letra para me trocar, eu vou trocar para a letra M, que é referente a junho, só daqui a 2 meses? É exatamente isso, meu amigo. É exatamente isso, ok? Bora lá. Então aqui a gente tem um pouco da estrutura do índice, tá? Quanto que ele vale, certo? Então vamos falar desses detalhes. É o código, tá? É o ticker, tá, galera? O ticker dele, o que é o ticker, né, galera? O ticker é o código de rastreamento dele, é o código de indicação dele, certo? Muitas pessoas falam código, nem precisa se importar com isso não, mas é para medida de informação aqui, certo? Então esse aqui é o código, tá? O código do índice cheio é IND e o código do mini índice é o WIN, certo? WIN, beleza? Ó, cada contrato futuro de índice Bovespa corresponde a um valor futuro a R$1. Porra, Rico, como assim R$1, cara? Não tô entendendo esse negócio. Como é que vale R$1? É exatamente R$1. Certo? É exatamente R$1. Cada ponto desse equivale a R$1. Caramba, Rico, ainda tá complexo isso aqui pra mim. Beleza, bora lá. Diferente do dólar, tá, galera? Que ele tem um valor fixo. Como assim? O dólar tem um valor fixo. Por exemplo, quanto é que custa, como a gente viu lá na aula de dólar? Quanto é que custa um contrato de dólar? $50 mil. $50 mil. Só que ele só se opera de 5 em 5. Então, 5 vezes 50, $250 mil. Esse é o valor de um contrato de dólar. Certo? Caraca, Rico, eu preciso de tudo isso. Não precisa de tudo isso. A gente falou isso nas aulas anteriores. A gente falou sobre alavancagem, margem de garantia. Então, não assistiu? Volta lá. Beleza? Assim, beleza. Então, beleza. Bora aqui. Vamos voltar aqui. Cada contrato futuro de índice Bovespa corresponde a um valor futuro a R$1. Assim, se a cotação do contrato cheio está a 102 mil pontos, cada contrato futuro valerá R$102 mil. Ah, Rico, entendi agora. Então quer dizer que se ele bater lá em 120, se ele bater em 140 mil pontos, igual como aquela corretora falou que ia bater lá, e eu até comprei, quer dizer que ele vai valer 140. Exatamente. Se ele um dia chegar com 140 mil, igual como uma corretora famosa prometeu, cara, ele vai valer 140 mil reais. Estamos falando de reais, tá? Não estamos falando de dólares, está falando literalmente de reais. Então, Rico, quer dizer que se eu quiser comprar para ficar posicionado mesmo, para fazer o que esses caras fazem, eu vou ter que ter esse valor? Se for para você realmente comprar de fato o contrato futuro, sim. Mas se for para especular, certo? Para fazer day trade, para fazer swing trade, você não precisa, você pode operar alavancado. Geralmente, para você operar um do mini, aí você também está cobrando praticamente quase o mesmo valor do dólar. Então, uma média de 15 a 100 reais, dependendo da sua corretora, você já consegue fazer um day trade aí usando um lote de índice. Certo? Se o índice for para 200 mil pontos, esse valor vai para 200 mil reais. Se ele for, atualmente, né, ele está em menos de 70 mil pontos, ou seja, ele está valendo 70 mil reais. E esse valor ele se altera de acordo com a sua quantidade de pontos. Então o cálculo dele é de acordo com pontos e o valor dele é de R$1. Rico, eu não posso comprar só R$1 não, porque esses pontos são acumulativos, certo? Então como ele está, vamos dizer nesse exemplo aqui, como que ele está em 102 mil pontos, então você tem que multiplicar pela quantidade aqui. Então você vai ter que pagar, certo? 102 mil reais. Não para fazer day trade, não para fazer swing trade, mas para de fato ser dono desse contrato, você tem que desembolsar o valor de acordo com a quantidade de pontos daquele momento. Beleza? Estrutura de índice, tá, galera? Muita gente não sabe disso aqui. Muita gente não sabe disso aqui. Beleza? Vocês estão sabendo agora. Vocês são os ninjas. Beleza? Já um mini contrato índice vale 20% dos contratos cheios na cotação de hoje. Ou seja, desse valor aqui, é só calcular 20%. Então, por exemplo, se tiver 100 mil, aí calcula 20 mil.
Se ele tiver 200 mil, calcula 40 mil e por aí em diante, certo? Não vamos ficar fazendo esse cálculo aqui, acho que vocês já entenderam. É só pegar o valor padrão dele, pô, se ele tiver se ele tiver em 100 mil pontos, então ele está valendo 100 mil reais. Então você pega o valor de 20% disso, certo? E você vai ter o valor integral de um contrato do mini. Esse cálculo, lógico, essa porcentagem permanece, mas esse número vive alterando, porque ele depende da oscilação do Ibovespa, certo? Ok, vamos lá. Já o mini índice vale 20% dos contratos cheios na cotação de hoje, beleza? Então aqui, agora a gente vem na questão do TIC, tá? Que é o TIC, falamos na aula anterior, é a mínima variação permitida. É o quanto que um ativo deve se movimentar pelo menos. Então o TIC é a mínima variação permitida. Como é que funciona a questão do TIC do índice? Certo? Ele tem uma estrutura diferente do dólar, certo? Como eu falei também anteriormente na aula de dólar. Certo? O dólar, por exemplo, ele se movimenta de meio ponto. Já o índice, embora ele pertença também, seja um contrato futuro, igual o dólar é um contrato futuro, a movimentação dele é diferente por conta da estrutura dele ser diferente. O valor dele é diferente, ele é diferente, certo? Então, o lote mínimo para operar um índice cheio é de 5 contratos. Certo? O contrato onde cada TIC chega a custar R$5, certo? Por quê? Porque, na verdade, cada contrato equivale a R$1. Só que como ele se movimenta de 5 em 5 pontos, certo? Você vai pagar, certo? Você vai lucrar ou R$5 ou perder R$5 com cada movimento, com cada TIC. Isso estou falando do cheio, certo? Do cheio. Rick, entendi. Então, um exemplo, isso quer me dizer que o índice se movimenta de 5 em 5 pontos, certo? Então, quer dizer que se ele se movimenta de 5 em 5 pontos, vamos dizer que eu comprei ali no nível 100. Então, ele vai, se ele subir a meu favor, ele vai subir para 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 145, 150. É exatamente isso. E cada tique desse no cheio vai equivaler a uma média de R$5. Ok. Compreendido isso aqui. Qualquer dúvida, certo? Não deixem de me chamar. Lote mínimo do mini dólar, certo? Do mini índice, WIN, tá? Então, o lote mínimo para operar um mini índice é um contrato. Quanto que vale cada contrato desse? Galera, eu estou arredondando aqui já, tá? Eu não vou falar da estrutura, eu não vou arredondar. Na verdade, cada contrato desse vai valer 0,20 centavos, certo? 0,20 cents. Então, vou botar em inglês aqui, certo? Cada contrato desse aqui vai valer 20 centavos. 20 centavos. Só que, cara, não existe esses 20 centavos porque ele se movimenta de 5 em 5. E 5, certo? 20 vezes 5, 20 centavos vezes 5 é o equivalente a R$1. Então, como ele se movimenta de 5 em 5, cada tique dele, que é um tique de 5 pontos, certo? Vai equivaler a uma movimentação de R$1. Rick, estou começando a entender. Então, quer dizer assim, que se eu compro um lote de mini lá no 100 e ele for para 105, eu vou estar ganhando R$1, certo? Certo. Se ele for para 110, eu vou estar ganhando R$2, certo? Certo. Se ele for ali para 125, eu vou estar ganhando R$5, é isso? É exatamente isso, certo? Então, ele é bem barato de se operar, certo? Ele tem uma movimentação atípica, certo? A gente vai já falar na sequência sobre a movimentação do índice. Ele anda meio tremendo assim, sabe? É realmente um ativo diferente, certo? É o queridinho das pessoas físicas, é o índice, certo? Então, recapitulando, certo? Com 5 contratos você pode ganhar aí R$5 por tique. E aqui no mini você pode ganhar R$1 por tique, beleza? Isso a gente está falando de tanto de ganho quanto prejuízo. Se for a seu favor, você vai estar ganhando isso. Se for contra, você vai estar perdendo isso. Certo? Tique a 5 pontos, ou seja, ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Acabamos de falar com isso.
Então ali 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, é sempre nessa sequência. Mesmo que o preço rasgue, certo? Ou para cima, ou para baixo, certo? Vai ser de 5 pontos. Beleza? Beleza, Rick, beleza. Estamos entendendo. Certo? Galera, eu vou parar aqui para falar uma coisa muito importante, que é uma característica do índice, certo? O índice ele é campeão mundial de reclamações, certo? O índice ele é campeão mundial. Eu falo mundial é só aqui no Brasil, tá, galera? Aqui no nosso Brasil. Ele é campeão, cara, em nível de reclamações, de pular ordem, de ordens que são penduradas e não são pegas, ordens limites que pulam, stop que pula, stop que não aciona. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a liquidez do índice é muito grande. Cara, o índice ele é muito barato. Mesmo, cara, que 100 mil reais seja muito dinheiro para você ou para nós, certo? Para o mercado, isso aqui não é nada. Por exemplo, se comparar o índice ao dólar, o índice é o cabelo do filhote, é o carrapato do filhote. Porque, cara, um contrato de dólar do cheio equivale a 250 mil dólares. Isso é mais de R$1 milhão. Já 5 contratos do cheio, certo? Ou, desculpa, um contrato do mini, cara, é 102 mil reais, cara. Então isso é muito barato comparado ao dólar. Isso faz com que as instituições, bancos, fundos de investimentos tenham posições muito maiores no índice do que no dólar, principalmente as instituições que querem equilibrar a sua carteira. Lembra lá em cima do que a gente falou da estrutura do índice? Ele é a média das ações e ele é muito utilizado por instituições e bancos para equilibrar essa carteira de ações. Então eles vêm para comprar e vêm para vender. Às vezes eles compram do lado e vendem do outro, certo? O que faz com que esses caras tragam esses bilhões de reais deles para cá, para o índice, e façam a festa. Então esses caras boletam muito fácil. O índice ele é muito conhecido por dar certas esticadas. Se você está conhecendo o índice agora, ou mesmo para você que já conhece isso no índice, sabe que isso é uma verdade. O índice, às vezes, ele dá ali, cara, algumas porradas muito rápidas, de 300, 400, 500 mil pontos, assim, literalmente assim, bem rápido. E, cara, pula stop, fica a ordem pendurada, certo? Trava a plataforma, é todo tipo de problema. Então, você tem que vir para o índice preparado para essas circunstâncias. Procura sempre usar o Stop Office, tá? Que é o stop programado na plataforma. Procura sempre estar se resguardando, sempre estar gravando a sua tela. Galera que assistiu a aula lá das corretoras sabe do que eu estou falando, certo? Então, galera, esse aqui é a estrutura do índice. A gente já vou abrir a tela para vocês e mostrar na prática, visualmente, como é que ele é, como é que é a movimentação dele. Beleza? Quais são as vantagens de se operar o índice? Ele tem uma boa liquidez. De fato, se você quer comprar, quer vender a mercado, cara, é muito fácil você realmente você vender. Então, realmente, ele tem uma movimentação rápida. Ele é bem volátil também, certo? E geralmente a volatilidade dele é direcional, tá, galera? Então, ele tende a seguir mais as tendências de alta, as tendências de baixa. Ele é muito mais direcional. Então, dá para pegar bons pontos por ele, certo? Então, por ele ser um pouco mais tendencioso, as estratégias de nível gráfico, elas tendem a ser mais assertivas, certo? Ah, Rick, então, caramba, eu não preciso olhar o fluxo? Nada a ver, não foi isso que eu disse, certo? O que eu disse é o seguinte, é que o fluxo, o gráfico é bastante usual e funciona pra caramba no índice, certo? Só que se você conseguir agregar o fluxo ao gráfico, cara, vai por mim, é o melhor dos mundos. E ainda mais se você conseguir, cara, rastrear o preço dos caras que montam essas posições das carteiras de ações. Cara, você vai ganhar muito, Didi. Beleza? Então, boa liquidez. É utilizado para equilibrar a carteira de ações. É o que alguns fazem. Rick, eu como pessoa física posso fazer isso? Pode. Se você tiver 102 mil, não, estou brincando, não precisa não. Se você estiver especulando, geralmente as corretoras elas pedem aí uma média de R$ 2.500 para você ficar posicionado de um dia para o outro de margem de garantia,
certo? Para você ficar posicionado e até mesmo equilibrar a sua carteira de ações, exatamente como os bancos e as instituições fazem, certo? Foi exatamente o que eu acabei de falar anteriormente. Tende a respeitar os pontos gráficos e pontos estatísticos. Que porra são pontos estatísticos? São pontos de posicionamento dos médios, dos players, de quem está comprando, de quem está vendendo. Esses pontos, esses suportes e essas resistências, esses pontos estatísticos têm a ver com fluxo de ordens, tá, galera? Pessoal que assistiu já às aulas de rastreamento de players, de rastreamento das corretoras, pontos estatísticos, tá aqui, ó, certo? Então, o índice, ele tende a respeitar os pontos gráficos e os pontos estatísticos, ou seja, suportes e resistências, em tese, serão mais respeitados do que no dólar? Sim, teoricamente. Lógico, depende do dia, depende da situação, depende do comportamento, mas no geral é isso aqui mesmo, certo? E ele tende a refletir fielmente os movimentos do mercado de ações. Galera, isso aqui é verdade, tá? Ele tende a refletir fielmente os movimentos do mercado de ações. Foi por isso que eu dei aquela bronca desde aqui em cima. Não fica de olho nessa porra, fica de olho na Petrobras, fica de olho no Bradesco. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa lá, meu amigo, certo? Você vai ser atropelado e não vai dar tempo de anotar a placa. Agora, se você é um trader de elite, eu tô zoando, né? Eu nem gosto desse nome, certo? Agora, se você é um trader profissional, certo? Cara, você vai fazer essa porra aqui. Você vai tomar esse cuidadinho. Bubu na parede, galera. Não brinquem com o mercado, certo? Respeitem o dinheiro de vocês, respeitem o dinheiro da família de vocês. Não inventem moda, não achem que saibam tudo. Ajam de maneira profissional. Então fiquem atentos, fiquem ligados, certo? Fiquem de olho no trânsito, certo? Beleza? Então é isso aqui que ele está falando aqui, que estamos falando aqui. Ele tende a refletir fielmente os movimentos dos mercados de ações. Se as ações subirem, cara, ele tende a subir. Se as ações caírem, ele tende a cair. Ah, Rick, mas eu não gosto de olhar as ações. Eu acho meio furado isso aí. Cara, sucesso para você. Sucesso para você. Beleza? Então, galera, segue aí o vídeo demonstrativo, tá, do índice. E qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto, qualquer trecho que falamos aqui, até mesmo críticas, tá, galera? Estamos abertos a críticas, tá, meus amores? Qualquer coisa referente ao assunto abordado, pode me chamar. Fala, meus amores, galera, é o seguinte, estamos aqui, pessoal, para fazer a descrição, tá? Do índice, tá, pessoal? Então essa aqui é a aparência do índice. Nós vamos tentar identificar o comportamento e ver se isso cabe realmente para o perfil operacional de vocês. É muito importante vocês escolherem um ativo na qual vocês mais se identifiquem, tá, galera? Independentemente do que eu acredite ou do que o fulano, do que o ciclano acredite, nada supera aquilo que você acredita, aquilo na qual você se sente à vontade, certo? Então, ainda que eu fale para você, começa pelo dólar, começa pelo índice, na verdade, isso não é uma realidade, certo? Você tem que começar pelaquilo na qual você mais tem facilidade, aquilo na qual você mais se identifica. E essas nossas aulas, elas são muito importantes justamente para que você possa identificar essa questão do perfil do índice, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica do índice, tá, galera? Eu vou só colocar aqui para vocês. Essa aqui, com base na nossa mentoria, tá, pessoal? Esses aqui, todas essas ferramentas vocês vão ter disponíveis no material de TR, tá, galera? E esse aqui é o gráfico. Toda essa tela aqui, tá, pessoal? No nosso módulo de mentoria de TR, vocês têm acesso, tá? Então, aqui a gente tem aqui um gráfico, né? A gente tem o volume price aqui atrás, a gente tem um book de ofertas, a gente tem um times in trades, a gente tem aqui, certo, uma tabela de vendedores e uma tabela de compradores, e a gente tem aqui a evolução do tempo que também é bugada aqui, certo? Mas no geral é só vocês olharem lá no nosso módulo de TR, apareceu aqui agora, que vocês vão ter exatamente essa mesma tela e vão aprender a montar essa tela aqui e o significado de cada um delas. Beleza? Então, assim, só para dar uma resumida para quem quer se especializar no índice, para quem quer realmente manjar do índice,
Tá, o seu gráfico você pode colocar no mini, tá? Então esse aqui está no gráfico do mini índice, certo? O seu volume price também tem que ficar no mini, tá? Certo? O seu livro de preços, o seu livro de preços, certo? O seu livro de preços pode ficar ou no índice cheio ou no mini índice, eu deixo o seu critério. Aqui eu posso deixar no mini índice, certo? Só um minuto. Vou deixar aqui no mini índice, certo? J20 aqui, certo? Beleza? Esse aqui é o book de ofertas. Você pode deixar ele no mini ou no cheio. Isso aí eu deixo a critério porque vai com uma questão de percepção. E que por que eu deixo a critério, cara? Diferente do dólar, o índice ele tem um comportamento seguinte. Tem momentos em que é o mini que manda nele, certo? E tem momentos em que o cheio é que manda no mini, certo? Isso eles ficam trocando. Mas, cara, eu vou dizer para vocês que na maioria das vezes, quem manda no índice é o mini índice. É o mini índice que manda no movimento geral, tanto do próprio mini índice quanto do índice cheio. Então, deixar no mini é interessante. Aqui, cara, aqui no Times in Trades, eu não aconselho vocês deixarem no mini. Rick, por que não? Cara, a atualização de informações e a quantidade de negócios atrapalha vocês de terem umas informações mais reais, mais precisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só esse Times in Trades. É difícil você extrair qualquer tipo de informação com essa velocidade de informações, ainda mais agora com a RLP. E lembrando que a RLP ela não agride o mercado, certo? Ou seja, é uma ordem sua entre você e a sua corretora administrada pela B3. Então, esse tipo de ordem não impacta o preço. Então, como é que você vai tirar informações daqui que sejam relevantes para você tomar a sua decisão, já que a sua decisão ela importa sim a impactação do preço, o quanto que essas negociações vão impactar na movimentação do preço. Então, essas informações aqui elas são irrelevantes do mini contrato. Então, para a gente não ficar sem times in trade e a gente ter uma noção também do que está acontecendo no cheio, porque é importante, a gente deixa o times in trades no cheio, certo? Você vê que a movimentação ela é mais espaçosa, ela tem um intervalo maior, certo? E ela é muito mais lenta. Isso dá uma capacidade da gente conseguir tirar informações melhores e mais precisas. A evolução do tempo ela tem que estar de acordo com a tabela, tá? Então, se você estiver olhando uma tabela aqui do mini, ou desculpa, se você estiver vendo uma evolução do tempo dos mini contratos, a sua tabela de venda e a sua tabela de compra, elas têm que estar de acordo com o do mini contrato, senão pode dar algumas divergências, certo? Então, galera, essa aqui é a base do que vocês vão precisar para poder estar operando um índice com base no nosso operacional. Lembrando que o nosso operacional ele utiliza análise gráfica e análise de fluxo de ordens para tomada de decisão, certo? Então, bora aqui pro gráfico, galera, para vocês começarem a entender melhor como é que é o comportamento do índice, tá? Então, ó, como explicado nas aulas anteriores aqui, o índice ele se movimenta de 5 pontos. Mas o nível de negociação dele, cara, é bem distinto, tá? Ele é bem diferente. Você percebe que a movimentação dele é como se estivesse sofrendo um tremelique, né? Diferente do dólar, que é tique por tique, é aquela coisa um pouco mais, às vezes, muito rápida, mais organizada. O índice, ele tem essa aparência, ele tem meio que esse comportamento aqui de ficar meio que tremendo. Então, a movimentação dele, ela é bem tremulada. Ele se movimenta bastante assim dessa maneira. Tanto para subida quanto para descida, certo? Então, a volatilidade dele, ele é um pouco mais frenético que o dólar, por assim dizer, em alguns momentos, mas na grande maioria das vezes ele tem essa aparência aqui, certo? Então, ó, as negociações dele, dentro dele, como é que acontecem, certo? Então, ele tem esse movimento, só um momento que travou aqui, opa, agora sim, ele tem esse movimento mais tremulado. Galera, deu uma travada aqui. Voltou. Opa, estamos de volta. Beleza? Então, voltar aqui. Ele tem essa movimentação mais tremulada. Então, esse é um comportamento. Cara, para pessoas que são um pouco mais frenéticas, pessoas que são um pouco mais ociosas e pessoas que têm um interesse mais gráfico,
o índice é muito mais interessante. Esse é um perfil que eu traço, tá? Não que isso seja 100% uma verdade. Torna a falar exatamente como eu falei no início da nossa aula aqui, certo? O que importa é aquilo na qual você se sente bem. Cara, se sente bem pra caramba operando o índice, não tem por que você ir para outro ativo. O índice ele fornece tudo aquilo que qualquer outro ativo vai oferecer, que são as leituras das ferramentas, certo? E principalmente o lucro. O lucro do índice, cara, é tão bom quanto o do dólar, tá? Existe alguma frase, né, que diz assim que as ações machucam, o índice aleja e o dólar mata. Pô, não sei se isso é verdade. Eu opero particularmente os três e eu sei a diferença que existe entre os três, mas eu sei também que isso aqui é perfil. Então tem pessoas que mandam muito bem no índice. Eu me dou, por exemplo, muito bem com o índice, certo? Eu gosto mais do dólar, mas isso é um perfil meu. Mas eu me dou muito bem no índice também e eu consigo me adaptar e andar bem para outros ativos. Infelizmente, para algumas pessoas isso não é uma realidade. Algumas pessoas acabam aí se adaptando apenas com um ativo. Mas para começar, para quem está começando, ou até mesmo para quem já está no intermediário e está querendo se especializar no índice, você tem que saber se o índice realmente é para você ou não, porque senão você pode estar perdendo tempo com um ativo diferente. E para que você entenda melhor disso, é necessário que você estude ele, você entenda o comportamento dele e você converse com você mesmo e saber se realmente o índice é para você ou não. E isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer por você é explicar as origens dele, explicar o modo, explicar o comportamento, explicar a estrutura e você vai decidir se de fato ele é para sua vida ou não. Beleza? Então esse aqui é o comportamento dele, tá? Ele tem esse comportamento tremelique, nós estamos numa frequência baixa, então naturalmente ele está se movimentando de uma maneira mais lenta, até pelo horário que nós estamos, tá? Estamos aí praticamente no horário do almoço, geralmente o mercado ele dá uma parada esse horário mesmo, certo? Mas a aparência dele é isso, tá? Ele respeita de fato muito mais as questões gráficas, tá? Exemplo disso, eu vou dar uma minimizada nos dias anteriores para que vocês possam ter uma noção de tudo aquilo que tem acontecido. Aqui, por exemplo, ó, certo? Ele realmente respeita bastante esses padrões gráficos, tá? Certo? Ele respeita bastante, ó, estão vendo aqui? Ele realmente respeita bastante padrões gráficos. Rick, por quê, cara? Cara, por conta de frequências algorítmicas, tá? E como o índice ele é a média das ações, conforme as ações vão se movimentando, ele tende a ir se equilibrando junto com as ações, certo? Então ele é a média das ações. Então, naturalmente, ele tende a fazer movimentos parecidos e semelhantes às principais ações, certo? Quais são as principais ações? Pô, a gente tem aí YouTube 4, a gente tem Bradesco, a gente tem Petrobras, a gente tem os bancos, certo? Então a gente tem ali as empresas do governo. Então tudo isso influencia diretamente no movimento do índice e ele tende a respeitar bastante esses padrões. Se a gente retornar um pouco mais para trás aqui, opa, deixa eu voltar aqui, cometi algum erro. Só um minuto, nossa, gente. Tô aqui nesse exemplo, olha. Cara, ele ficou tudo isso, sério. O preço ficou no canal de range aqui, tá, galera? Quem não viu a nossa estratégia de range, na nossa parte de estratégia da mentoria, vocês vão ver o range. Então aqui, ó, ele respeitou bastante esse range aqui. Então realmente, cara, o índice ele tende a respeitar movimentos gráficos, tá? Então, para quem usa só análise técnica, é uma boa você operar índice. Eu acho mais interessante você usar os dois. Mas para quem quer operar apenas gráfico, o índice ele é uma ótima, ele é uma boa pedida, certo? Então, galera, esse aqui, tá? É o índice, tá? Na verdade, esse aqui é o mini índice, mas o gráfico do índice é o mesmo, tá? Porque ele tende a seguir, eles têm algoritmos que fazem ele se alinhar. Então, tanto no mini dólar quanto no dólar, eles vão movimentar juntos. E tanto no índice cheio quanto no mini índice, eles vão se movimentar juntos, porque eles têm algoritmos que equilibram eles, certo? Agora, a diferença aqui do índice é que em momentos é o mini que comanda o movimento e tem horas que é o cheio que comanda o movimento. Para isso, você precisa ter aí um feeling de mercado, uma certa intimidade com a leitura de fluxo,
certo? Para que você possa compreender melhor esses movimentos. É difícil de falar assim a grossos olhos, é necessário que vocês entendam as ferramentas de fluxo para que eu possa explicar melhor isso aqui para vocês, beleza? Então, galera, essa aqui é a aparência do índice, esse aqui é o comportamento dele, tá? Ele se comporta exatamente desta maneira aqui. Ele se comporta exatamente dessa maneira aqui, certo? Ele anda meio tremilicando, né? Ele anda meio tremendo, certo? E bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E eu espero que vocês escolham o índice com muito carinho. É um ativo muito bom, é um ativo muito bom. Boa parte das pessoas físicas também utilizam ele, né? Isso faz com que também ele respeite mais ainda essa questão do gráfico, porque as pessoas utilizam, mas também as instituições financeiras, as grandes instituições, elas vêm para equilibrar elas vêm para o índice para equilibrar a sua carteira de ações, certo? Então, por conta disso, acaba sendo importante você olhar o fluxo também para tomar sua decisão. Beleza, galera? Então, esse foi o final do nosso vídeo de índice, tá? É muito importante vocês manjarem, realmente saberem, se aperfeiçoarem sobre a estrutura do ativo que vocês estão operando, seja dólar, seja índice, seja ações, e a gente está junto para isso. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no privado aí. Tamo junto, vitória na guerra.